Boa noite, irmãos. Gostaria de fazer uma breve oração para a gente iniciar esse momento. Assim como estamos, curvemos as nossas frontes. Pai bondoso e querido, em Tua presença nos colocamos para pedir que o Senhor prepare cada coração para ouvir essa mensagem. Que o Senhor use a mim e a meu esposo para podermos dar a mensagem certa nesta noite, neste dia. Que sejas o Senhor a falar por através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu tenho uma mensagem especial. Muito especial. Quem veio hoje aqui foi escolhido a dedo por Deus para receber desse pão do céu, que está quentinho. Vamos abrir as nossas Bíblias, nossa palavra, a palavra de Deus, em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 24. Todos encontraram? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, este a salvará. Amém? A entrega tem que ser completa. O que é entregar-se a Deus? Todos os que se sentem fracos, em dúvida, que lutam para se render inteiramente ao Senhor, são colocados em contato direto com as agências que os habilitarão a vencer. Aquele que deseja construir um caráter forte e simétrico e deseja ser um cristão bem equilibrado, deve entregar tudo a Cristo e fazer tudo por Cristo, pois o Redentor não aceitará serviço dividido. Precisa aprender diariamente o significado da entrega do eu, estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo a seus preceitos. Assim, pode ele alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Atos dos Apóstolos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o espelhamento neuronal. Andrew Meltzoff, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, ele publicou um estudo que questionou a teoria de Jean Piaget e foi destinado a se tornar um clássico em psicologia infantil. O estudo ele aferiu recém-nascidos de 12 a 21 dias de vida, onde o pesquisador posicionava de frente para ele, de frente para o bebê, e fazia expressões faciais diversas, como colocar a língua para fora, abrir a boca, fazer movimentos de bocejar, movimentos com as mãos, apertar os lábios, mexer os dedos. E, em paralelo, esses estímulos eram observadas as reações dos bebês. E olha que coisa mais interessante. O bebezinho ali, ó. No experimento foi concluído que recém-nascidos, de 12 a 21 dias de vida, eram capazes de imitar os adultos. E isso colocou em xeque a teoria de Jean Piaget, que acreditava que somente a partir de 8 a 12 meses de vida que as crianças iniciariam o processo de espelhamento. Mas, na verdade, foi comprovado que os neurônios espelhos ali, ó, a partir dos 12 a 21 dias de vida, ou seja, desde que a gente praticamente nasceu, a gente já tem isso desenvolvido. A criança repetindo o movimento, copiando o movimento daquilo que ele vê. Nós temos neurônios espelhos em nosso cérebro, que copia aquilo que vê. A partir disso, vem o processo de aprendizado. É assim que as crianças aprendem a falar. É assim que as crianças vão aprendendo sobre o mundo. E elas vão adquirindo repertório, através de copiar os adultos que a cercam. Nesta revista foi publicado um artigo onde fazia-se um paralelo entre crianças que copiavam o objeto de contemplação com estímulos de uma região específica no cérebro de macacos ao copiarem as expressões humanas. Foi descoberto que macacos e seres humanos possuem locais distintos, mas específicos no cérebro, onde são neurônios dessa região
onde os neurônios dessa região fazem sinapses responsáveis pela imitação de estímulos externos, denominados neurônios espelhos. Essa nomenclatura surgiu no ano de 2001 através do Dr. Rizzolatti. Olha lá. Neurônios espelhos faz isso. Dá vontade de bocejar quando a gente vê alguém bocejando? Sabe por que a gente boceja quando alguém boceja? É o reflexo dos neurônios espelhos. Vocês sabiam que as pessoas que têm transtorno, por exemplo... Ó, tem uma ali bocejando. Vou tirar até dessa imagem, porque senão vocês vão ficar bocejando aqui. Pessoas que têm transtorno de psicopatia, sabia que eles têm mais dificuldade de fazer esse espelhamento? Tem dificuldade de desenvolver empatia. A gente até brinca, se não bocejar é psicopata. Não são todas, tá? Mas existe ali um padrão. Aqui a gente vê as crianças copiando os adultos que as cercam. Queria trazer uma reflexão. Nós estamos educando como as crianças que estão na nossa responsabilidade? Qual é o exemplo que a gente está dando para elas? Estamos educando à base de smartphone, telefone e telas? Ou estamos educando através de livros, Bíblia e materiais escritos? Estamos ensinando a palavra de Deus? Nós oramos? Nossos filhos, eu digo nossos porque eu tenho os meus que ainda não nasceram, estão no meu coração, mas eles já existem, no meu desejo aqui no meu coração. Estou profetizando os meus bebês. Mas aqueles que têm o privilégio de terem filhos, quando eles acordam de madrugada para fazer xixi, isso é uma coisa que meu marido sempre conversa comigo. Será que os filhos vão ver o pai ou a mãe ajoelhados, orando, buscando a Deus na madrugada? Eles veem uma vida piedosa desses pais? Ou só vê pais que estão ali entretidos com televisão, celular? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Que exemplo a gente está dando para eles copiarem? Vale refletir, porque estamos vivendo uma geração caótica e triste. Há pais que se orgulham dizendo: nossa, o meu bebê é super inteligente, porque ele pega o dedinho, ele é tão pequenininho, mas eu dou o tablet para ele e ele sabe mexer. Isso não é inteligência, gente. Foi comprovado que, na verdade, isso ajuda a atrofiar o desenvolvimento cognitivo dos bebês e das crianças. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamado a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser transformados à mesma imagem. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. João, o filho do trovão, se tornou em João o discípulo amado. João era instável, emotivo, impulsivo e vingativo, induzido pelos seus impulsos carnais. Mas o convívio e constante relacionamento com Cristo o fez tão semelhante ao Senhor que muitos o confundiam com o próprio Mestre. Atos dos Apóstolos, capítulo 53. Com adoração e amor contemplou ele o Salvador até que assemelhar-se a ele e com ele familiarizar-se, tornou-se-lhe um único desejo, e em seu caráter se refletia o caráter de seu mestre. João, ele tinha um espírito explosivo, ele era temperamental, ele era conhecido como filho do trovão, nervoso, bravo. Mas ao andar com Jesus, os neurônios espelhos dele começou a contemplar a paz, a mansidão, o equilíbrio. E ele foi se assemelhando ao seu mestre, a tal ponto que era confundido com o próprio mestre. E se tornou, então, o discípulo amado. O que estamos contemplando? O que estamos colocando dentro das nossas mentes, que desce para o nosso coração e transforma o nosso caráter e o caráter de todos aqueles que estão ao nosso redor? A quem os nossos neurônios espelhos estão a contemplar?
Faça-se essa pergunta agora, igreja. Como eu tenho levado a minha vida? Como está lá em casa a minha rotina? Gasto mais tempo com o celular e entretenimentos fúteis, que rebaixam a moral e não edificam? Ou eu passo o tempo de fato lendo e comendo de alimento sólido, que é a palavra de Deus? Eu leio a Bíblia? Eu estudo a palavra de Deus? Leio livros? Vi que muitos se comparam entre eles mesmos e comparam sua vida com a de outros. Não deve ser assim. Ninguém, senão Cristo, nos é dado como exemplo. Ele é o nosso verdadeiro modelo e todos devem esforçar-se por imitá-lo. Então a gente não tem que ficar se comparando com nenhum irmão. Ai, mas a pessoa é assim, mas o pessoa é assado. Ore por eles. Nem se diminua porque alguém é melhor que você e nem se ache superior a alguém porque alguém não consegue viver o padrão de norma que você já vive. A nossa régua é Cristo, o nosso modelo em todas as coisas. É para Ele que nós temos que olhar e imitá-lo. Os temas centrais das mídias populares, sabe? Televisão, filmes, séries. Todos esses conteúdos de entretenimento, produzido pela grande mídia, Hollywood e tudo mais. Todos esses conteúdos seculares contêm, no geral, estes elementos: traição, separação, violência, sequestro, assaltos, terrorismo, corrupção, morte, competição, futebol, vaidade, sensualismo, mentiras, novelas fictícias, fantasiosas, filmes, tragédias, medo, protestos, crises, greve, homossexualismo, contendas, consumismo, shows. Não é exatamente isso que tem? Por exemplo, tem alguns tipos de jornais aí sensacionalistas que só vai passar o quê? Todas as vitórias e êxitos que Satanás teve no mundo. Todas as tragédias. Todos os horrores que ele cometeu. E a gente fica lá assistindo. Olha, fulano fez tal desgraça, tal crime, e vai enchendo a nossa mente dessas bobagens. No início, às vezes, a gente se escandaliza, mas a gente vai ouvindo tanto, que aquilo se normaliza na nossa mente, de tanto contemplar o que não edifica. Assistir TV é especialmente prejudicial para crianças de até 2 anos, porque prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também prejudica a atenção dos adultos. A atenção concentrada. Hoje, a gente já não tem mais paciência para nada muito longo. Para ler é difícil, tem que ler várias e várias vezes a mesma coisa. Coisa simples, às vezes, é difícil de permanecer e perseverar. Sabe por quê? Porque a gente está emburrecendo. Sabe o que está ajudando a gente a emburrecer? É uma série de fatores, mas um deles, bem fortemente, são as mídias sociais que trazem informações muito rápidas. Hoje, o mundo está tudo muito rápido. E a gente está tendo um atrofiamento do lobo frontal. Vou passar isso aqui para agilizar um pouquinho e poder falar mais sobre as outras coisas. O cérebro ele é dividido em 4 partes principais. O lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e o lobo frontal. Tá? Ali dá para vocês verem ele todo separadinho. Por que é importante a gente saber disso? Porque o lobo frontal, hoje eu vou falar especificamente do lobo frontal, ele, que é essa parte aqui dessa região da frente da cabeça. Na sexta-feira até a gente comentou um pouco sobre isso, eu e meu esposo, nos jovens. Mas eu vou falar mais uma vez aqui. O lobo frontal ele abriga a região do córtex pré-frontal, onde na parte mais anterior encontra-se os neurônios espelhos. Está bem aqui, posicionado. Por essa razão, tudo o que atinge essa região atinge consecutivamente os neurônios espelhos. E o lobo frontal ele é responsável pela linguagem, julgamento, atividade motora, escrita, decisão, atenção, comportamento, cognição, memória, controle, controle emocional, é a parte do raciocínio, estruturação espaço-temporal. Então, essa parte ela é importantíssima na tomada de decisões. Em Deuteronômio 6, 5, 8, diz o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Também as atarás por sinal
tua mão e te serão por frontais em teus olhos. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Deus fala com a gente através do raciocínio. Por isso que Ele nos dotou de faculdades mentais. Deus fala conosco através do nosso lobo frontal. E vocês sabiam que tudo que nós comemos, independente se são nutrientes ou se são toxinas, será digerido pelo estômago, absorvido pelo intestino delgado. Delgado. E desembocará no fígado. No fígado ele é metabolizado e pela veia cava inferior ele será direcionado ao coração, onde cairá na corrente sanguínea e então passará pela carótida interna e externa, que chegará na artéria cerebral. O nosso cérebro, assim como está aí na imagem, ele é cheio de capilares, são microvasinhos assim. Então tudo que a gente come, a gente metaboliza, cai na corrente sanguínea e vai ser irrigado pelo nosso cérebro. Então, seja toxina ou seja nutriente, seu cérebro vai receber isso. A alimentação é muito importante para ajudar na inteligência, no raciocínio. Os cérebros e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Toxinas que afetam a parte do lobo frontal: açúcar refinado, leite e derivados, produtos refinados, farinhas refinadas, produtos de origem animal, óleo refinado, fritura, estresse, não beber água, sedentarismo, dormir tarde, dormir pouco. Aspartame, sacarina, ciclamato, são tipos de adoçantes sintéticos que são bem cancerígenos. Conservantes e realçador de sabor, glutamato monossódico, café, mate, chocolate, chimarrão, refrigerante, comer demais, intemperança. Mas nessa igreja ninguém faz nenhuma destas coisas aqui. Mas vocês contem para aquelas pessoas que precisam dessa mensagem, tá bom? Tenho fé, gente. A gente tem que profetizar que essa igreja aqui é uma igreja diferenciada, povo de Deus, se alimenta bem, para ter a mente clara, para conseguir discernir a voz do Criador a falar conosco. As estratégias mais eficazes de Satanás para desviar o povo de Deus consistem em criar tentações que permeiem no egoísmo inato da natureza pecaminosa do homem caído. A estratégia de que mais se utiliza é a contrafação. E eu vou falar um pouquinho de alguns tipos de contrafação. Por exemplo, o sistema de saúde, na alimentação. Deus fez um alimento que a terra produz, dá em árvore. O fast food do Éden, que eu costumo dizer. Você pega, colhe ali, já está pronto. Só dá uma lavadinha e comeu. Já era. Rapidinho, papuf. Deus fez um tipo de alimento para nós. Satanás pega este alimento, coloca numa indústria, faz um ultraprocessamento daquilo, transforma em uma outra coisa, embala, coloca um monte de aditivos químicos e dá para você comer. Ou pior, ele não pega nenhum elemento da natureza. Ele só pega moléculas sintéticas num laboratório, faz uma junção de um blend sintético, um alimento ultraprocessado, ou um alimento realmente criado pela indústria, pelo laboratório. Cria esses alimentos de laboratório, que são sintéticos, e dá para você comer e fala que é comida. Então, existe um tipo de alimento que é uma contrafação ao alimento original. Mas eu não falei, né, o que é contrafação, então está difícil de entender. Vamos voltar. O que é contrafação, meu povo? Já falei isso na sexta-feira. Quem esteve aqui sabe o que é. Ah, vocês já estão sabendo, isso aí. Contrafação é algo que imita a verdade. Parece verdadeiro, mas não é. Sabe aquela bolsa made in daquele país do olho puxado? Então, parece, tem o mesmo holograma, mas não é. É uma cópia, é uma coisa falsificada. E é feita intencionalmente para enganar. E a estratégia de Satanás para enganar e para levar o povo ao erro nos últimos dias, eu disse um pouco na sexta-feira à noite sobre duas armas poderosíssimas dele: conforto e contrafações. Falei bastante sobre o conforto na sexta-feira.
Hoje eu vou falar mais sobre as contrafações. Um tipo de contrafação é a alimentação. Deus fez um tipo de alimento que te dá vida, que te dá saúde, que melhora o teu desempenho mental, cognitivo, te dá saúde. O outro te adoece, te faz perecer, te envelhece, rouba a tua vitalidade, tua disposição, te adoece física e mentalmente. Um dos campos da minha pesquisa durante a graduação foi o impacto da alimentação nos transtornos mentais. E ele ajuda, sim, a financiar transtornos mentais. Uma alimentação deletéria, ela agrava quadros de compulsão alimentar, quadros de ansiedade, de depressão, de transtorno de déficit de atenção, entre outros milhares de transtornos mentais. Uma alimentação saudável, equilibrada, ajuda no tratamento dessas doenças. Um outro tipo de contrafação são as músicas. Tem um material no YouTube que eu gostei muito, do Leandro Dallas. Recomendo que vocês assistam. Ele tem lá, escreve Leandro Dallas, música e adoração. Ele tem uma série de palestras falando, muito legal a palestra dele, porque é bem longa, mas assim vale muito a pena. Porque ele te dá muito embasamento científico e do está escrito para mostrar o padrão da música que nós deveríamos estar ouvindo. Vocês sabiam que música é fisiologia? Comprovado cientificamente que tem música que pode dar disritmia. Heavy metal, rock, tem vários tipos de ritmos que afetam a nossa fisiologia. Inclusive, teve um show de rock bem satânico. Claro que aquilo ali era um culto de adoração a Satanás. Coisa terrível. Acho que foi nos Estados Unidos que aconteceu. Houveram várias mortes enquanto começaram a tocar aquelas batidas fortes. Pessoas morreram durante o show ouvindo aquelas músicas. Tiveram morte súbita. Música, fisiologia não é brincadeira, gente. Mas tem música que a gente ouve, a gente sabe que aquela música é das trevas. Mas eu estou falando de contrafações. Contrafações é aquilo que imita a verdade. Então, tem músicas que tem nome lá, cristão, gospel, porque pois gospel agora é cristão. Mas o ritmo só tem letra. E muitas vezes nem letra cristã. Porque é uma letra totalmente autorreferente. Que em vez de ser Cristo referente para adorar ao Criador, adora o pecador. Fica falando do eu isso, eu aquilo. É um problema, gente, que acontece. E Satanás se utiliza destes recursos para enredar o povo ao erro. Então, existem músicas que trabalham o lobo frontal, que melhoram a inteligência. Existem certos tipos de ritmos de músicas, que inclusive é usado em algumas clínicas, para melhorar a performance da mente. Eu, quando trabalhava com esse tipo de consultoria, com pessoas que queriam passar em vestibulares difíceis como medicina, a gente passa também. Ouvir musicoterapia, música clássica, por exemplo. Músicas do Inário, coisas que a gente já quase não ouve, né? Entretenimento, tecnologia, jogos, cinema. Quanto tempo a gente tem gasto com estas coisas, ao invés de estudar a Bíblia? Educação. Deus deu, sabia? Uma orientação de como deveria ser a verdadeira educação? Mas Satanás fez o sistema dele. Existe também uma educação corruptora que tem nome de educação. Vestuário. Existe um tipo de vestuário que te torna uma pessoa distinta no mundo, que te faz comunicar algo para o mundo. As mulheres que estiveram aqui comigo hoje à tarde já sabem desse segredo, né? Nós comunicamos uma mensagem também com a forma como nos vestimos. Cristo é visto em mim? As minhas roupas revelam a quem eu pertenço. Como eu estou comunicando ao mundo? Através da minha aparência e da minha imagem. Se eu sou uma pessoa desleixada, que parece que se abandonou, ou se eu sou uma pessoa extravagante, arrogante, que me visto daqueles hologramas assim gratuitamente para fazer propaganda para pessoas que não te pagaram para isso, pelo contrário, você ainda pagou caro para fazer isso. Eu não faço propaganda de graça.
Moradia. Sabia que Deus também deu recomendação de um lugar mais adequado para que seu povo morasse? Um lugar cercado de natureza. Mas Satanás também fez um lugar para o povo morar. Um lugar mais caótico, violento, cheio de concreto. A dualidade da contrafação, emoção versus razão. Deus nos dotou de um cérebro capaz de raciocinar. Ele fala conosco através da mente e nos pede um culto racional, Romanos 12:1. Satanás apela para as emoções e experiências sensoriais, apela para os sentimentos e sensações. Por meio de Cristo, podeis e deveis adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Amém? Lá, como é que a gente faz para atrofiar o lobo frontal segundo a ciência? Aqui está o remédio. Poluição, o estresse dos congestionamentos, a vida artificial, os alimentos artificiais, ultraprocessados, uma vida artificial, virtual, que vive na fantasia, que vive nos engodos, nos entretenimentos. Agora, como fortalecer o lobo frontal? Vamos para a parte boa e prática. Meditar pelo menos 30 minutinhos diariamente, com leitura da Bíblia e o Espírito de Profecia. Gente, agora eu vou contar uma coisa bem legal para vocês. Essas dicas que eu estou dando aqui é baseado num tratamento que é bem caro, de uma clínica que existe nos Estados Unidos, que é para melhorar a performance mental. Eu tive acesso. E estou agora compartilhando com vocês. Tá? Isso aqui custa mais ou menos, em reais, dá uns 20 mil reais. Essas informações preciosas. Então, vamos fazer. Isso que é uma das dicas básicas que eu ensinava a algumas pessoas que queriam passar em faculdades mais difíceis, precisavam melhorar sua performance no trabalho. Meditar, ler de verdade, pelo menos 30 minutos por dia, refletir e raciocinar no que você está lendo. Isso ativa o seu lobo frontal, o fortalece. Ouvir música clássica ou músicas do inário, porque elas têm um ritmo próprio, que ajudam a trabalhar o lobo frontal. Pelo menos 1 ou 2 horas por dia de musicoterapia. 4 horas de exercício físico cardiorrespiratório, isso é por dia. Bastante, né? Ixi, está ficando difícil. Tá bom, gente? Mas a gente não precisa começar com 4 horas. A gente começa devagarzinho, mas a gente chega lá. Existem formas de você criar estratégias no seu dia. Se alguém aqui mora em apartamento, abandona o elevador. Se disciplina a chegar antes, ou a se adiantar um pouquinho para você poder subir de escada, descer de escada todos os dias. Tudo que for possível ser feito a pé, faça a pé. Inclua atividades cardiorrespiratórias. As mulheres que trabalham na lida doméstica estão fazendo trabalhos cardiorrespiratórios. Vocês acham que varrer uma casa, lavar um quintal é o quê? Trabalho cardiorrespiratório. Tem como a gente incluir, viu? Tomar água, 3 litros, recomendação mínima diária. Essas 4 horas não é de uma vez só, tá, gente? Isso daí você vai diluindo durante o dia, tá? Pode começar também, de repente, com 15 minutos de caminhada, 30 minutos por dia. Tomar água, 3 litros, é a recomendação mínima diária. Tomar luz do sol. 3 litros assim. Calma. Isso aqui varia. Tá? Varia com peso. Você tem que calcular conforme o teu peso for a necessidade de água. Mas, em geral, para homens é 3 litros, mulheres é 2,5 litros. Isso aqui é geral. E depende se você gasta mais energia, transpirou mais ou transpirou menos naquele dia, aí a quantidade de água varia, porque às vezes com a perda de água que você teve do teu corpo, você tem que repor menos ou mais. Tomar luz do sol pelo menos de 15 a 30 minutos todos os dias, no horário mais quente do dia, meio-dia.
de 15 a 20 minutos, depende da intensidade de melanina. Se é uma mulher muito branquinha, um homem muito branquinho, 15 minutos, 10 minutos. Uma pessoa mais moreninha, que tem mais melanina, 20 minutos. Dormir antes das 10 horas, preferencialmente às 21 horas. Diário de gratidão. Agradecer as bênçãos que você recebe todos os dias. Não falar nada negativo, não criticar, esse é o mais difícil, esse é o desafio mais difícil de quem está em tratamento. Que isso aqui é da clínica, tá, gente? Esse protocolo de melhorar a performance do cérebro. Tem que ter disciplina para não ficar criticando, resmungando. Eles fazem um desafio de 14 dias, sem murmurar. Remédios naturais, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, confiança em Deus. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço, que muitos não estão dispostos a exercer. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Meu irmão e minha irmã, tendes uma obra a fazer que ninguém pode fazer por nós. Despertai de vossa letargia, e Cristo vos dará vida. Mudai vosso modo de viver, de comer e de beber. E vosso sistema de trabalho, enquanto continuardes no caminho que tendes seguido por anos, não podereis discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Vossas sensibilidades estão embotadas e vosso intelecto obscurecido. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto vede prudentemente como andais, remido o tempo, porquanto os dias são maus. E agora eu gostaria de contar para vocês, compartilhar uma reflexão que eu fiz, está Feliz Sábado ali, porque eu printei de uma reflexão que eu tirei do meu Instagram, num pôr do sol, que eu passei no Japão, há uns 3 meses atrás, né? Mais ou menos uns 3 meses atrás, nós estivemos no Japão, eu e meu esposo. E eu conheci Tóquio, Shibuya, é um bairro em Tóquio, bem famoso. E aquilo me angustiou tanto que no metrô eu já comecei a fazer uma reflexão. Aí cheguei no hotel, eu compartilhei essa reflexão no meu Instagram, decidi printar e colocar aqui e compartilhar um pouco com vocês. Aqui no Japão já é sábado e desde que o sol se pôs, estou sentindo um forte incômodo. Estava refletindo sobre muitas coisas enquanto voltava para a nossa hospedagem. E fazendo o meu culto agora, gostaria de compartilhar algumas dessas reflexões. Através do estudo de profecia, sabemos que aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvos dos juízos divinos. Em pouco as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importa quais sejam as dimensões e a solidez dos edifícios, nem quais as precauções tomadas contra incêndios, quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidos a escombros. Honestamente, estar em Shibuya foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Foi a primeira vez em que senti-me perto do deslumbre por uma cidade. Porque eu nunca fui deslumbrada por cidade. Eu sempre fui deslumbrada por natureza. Isso é o que sempre me deslumbrou. Eu amo fazer atividade ao ar livre. Suas luzes são estranhamente atrativas. A oferta de tantas coisas interessantes também. O sentimento claustrofóbico pelo mundaréu de pessoas se amorteciam com o sentimento de segurança em saber que eu estava transitando em um dos 5 países mais seguros do mundo. Fiquei por algumas horas realmente confusa sobre o que estava sentindo em relação a essa experiência. Depois de muito caminhar e observar o meu entorno e o meu próprio coração, comecei a me angustiar. No retorno para a minha hospedagem, comecei a refletir sobre a superficialidade da vida na cidade e do quão perigosa ela é para a nossa própria sanidade mental, paz interior e espiritualidade. Em contexto de viagem, com o fuso horário trocado, quebra de rotina e todo o desgaste que isso ocasiona, a angústia foi só aumentando. A influência do ambiente em que vivemos. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada?
De maneira nenhuma, saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Esse trecho é um trecho que me inspira muito, e vem de um livro que se chama Vida no Campo. Só que neste livro ele fala assim, que o lugar mais adequado seria um lugar envolto à natureza, mas que precisa ser feito um planejamento para que isso aconteça. Ninguém pode sair desesperado, eu vou fugir da cidade, não é assim. Eu e meu esposo estamos nos planejando já há alguns anos, né, meu bem? Com a graça do bom Jesus, já comprar um sítio. Vamos construir uma casinha lá. Eu quero criar os meus filhos em um ambiente onde eles possam ver as flores crescerem, terem contato com a natureza e se afastarem da artificialidade da vida na cidade. Enquanto observava os imponentes prédios e as multidões de pessoas somado a um contexto de ordem, limpeza, organização e segurança, gerou um sentimento confuso, como se eu avistasse beleza em meio ao caos. Atualmente eu moro em São Paulo. O contraste é enorme, ao ponto de sentir imensa tristeza pelo caos declarado de onde eu vivo, porque quem já foi em São Paulo sabe que é um caos, né? O Japão é uma cidade que confunde muito a nossa mente por oferecer uma estrutura excepcional, que pode, com o passar do tempo, amortizar nossa sensibilidade com maior precisão, pois aqui existem atributos realmente admiráveis, fruto da ordem, do respeito, segurança e asseio, mas o grande ponto é que o caos ainda continua sendo caos. A cidade grande, por mais limpa e organizada que seja, continua longe da verdadeira moradia estabelecida por Deus para seus filhos. Então, assim, foi a primeira vez que eu li uma cidade e eu fiquei emocionada, porque, assim, em São Paulo, a gente tem todo um ritual para sair de casa. Celular, a gente ou leva dois, um para o ladrão e o outro para a gente se esconder no corpo. A bolsa a gente já coloca no chão. A gente dirige com um olho no gato e outro no peixe. No peixe e outro no gato? Porque assim, eles te assaltam no semáforo. E no Japão, era até engraçado, quando a gente chegou lá, eu comprei uma cordinha para pendurar o celular e andava com o celular pendurado. Isso eu nunca fiz aqui no Brasil, não pode, não dá, não tem condições. Tem algumas regiões que talvez até dê. Mas no Japão, assim, né? Porque turista quer tirar foto de tudo, então eu já andava com o celular pronto para tirar foto. Aí o meu marido olhava para mim e falava assim, esconde esse telefone, alguém vai te roubar. Eu falei, amor, a gente está no Japão. Aí ele, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Então, é um país muito seguro. Me deu uma vontade de me mudar para lá. Eu falei, eu me encontrei, minha pátria ancestral, vou morar aqui. Só que Jesus foi falando no meu coração. E hoje, assim, me mudaria para uma outra cidade, se Deus me direcionasse, de fato, para fazer uma obra missionária, ou tivesse algum motivo solene, uma orientação de Deus para isso. Muito particular e clara. Porque a recomendação geral é sair das cidades, se preparar para ter um cantinho, né, no campo, um ambiente que você possa construir em volta da natureza. No metrô, retornando para a minha hospedagem, fiquei bem reflexiva. Minha passagem por Tóquio será curta. Logo voltarei para a minha realidade. Desejo ardentemente sair da cidade grande e poder morar ladeada de natureza para educar meus filhos, próxima à verdadeira educação que vem do alto. Este tem sido o meu mais ardente desejo, pois sei o quão perigosa é a superficialidade da vida urbana. A influência do ambiente exerce grande peso sobre nós. Não apenas o ambiente, mas as pessoas com quem convivemos e partilhamos a vida também exercem suas influências sobre nós. Sabia que a gente é a média das 5 pessoas que convivem com a gente? Quer ser espiritual? Busque por pessoas que são. Quer amar mais a Jesus? Busque estar ao lado de pessoas que amam muito a Jesus. Se encha do poder de Deus para que você possa levar este amor a outros. Onde temos construído nossa vida? Quem são as pessoas que fazem parte dela? Então eu me perguntei. Ambientes objetáveis e pessoas superficiais que renunciam facilmente seus princípios religiosos afetam nossa espiritualidade. Se você pode escolher onde morar e com quem conviver,
seja sábio, pois nos tornamos a média de tudo isso. Pessoas espirituais que amam a Deus nos levam para mais perto dele, o oposto também. Ambientes em meio à natureza por si só exercem cura física, isso é comprovado cientificamente. Cura mental e espiritual. O inverso também exerce sua influência, mas na negativa. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da excitação da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo, extravagância, tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio de vida, abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Agora é a hora do meu esposo falar. Na verdade, o conflito, ele é ferrenho. E como vimos, se os nossos neurônios espelhos não estiverem se influenciando pelas coisas do alto, é muito fácil o mundo nos levar. Basicamente, eu quero trazer 2 breves exemplos que na Bíblia trazem, infelizmente, se negligenciamos a orientação de Deus. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Na realidade, precisamos de uma transformação total. Quanto mais notamos que o mundo se assemelha a nós em tudo, no vestuário, nos hábitos, na alimentação, sabemos que longe estamos do ideal que Deus nos desejou desde o início. Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32. O que aconteceu com a mulher de Ló? Acho que todo mundo sabe o que aconteceu com a mulher de Ló. Que nem na própria imagem mostra, ela se transformou numa estátua de sal. Triste fim, triste fim. E sabemos que o que aconteceu? Ló, quando estava com o Abraão, resolveu ir para as cidades da Campina. Ele olhou aquela região mais verde, mais fértil, olhou para o outro lado, viu um deserto. Abraão deixou ele escolher. Ele escolheu o quê? Ele falou: vou para lá. Lá é fértil, provavelmente vou me dar bem melhor lá do que nesse deserto. Só que sabemos que, infelizmente, o fim de Ló e da sua família não foi como poderia ter sido. Se o próprio Ló, que diz o Espírito de profecia, se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer a advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa também poderia podido escapar. O que o anjo fez? O anjo teve que arrastar, o anjo teve que puxá-los. Eles estavam tão confortáveis, tão bem ali em Sodoma, que o anjo teve que puxar pelas mãos a família de Ló. Mas Sodoma ainda estava dentro. A mulher de Ló virou uma estátua porque a cidade ainda era mais forte. Ela estava muito confortável. O profeta Isaías diz o quê? O grande motivo da ruína de Sodoma, de ter se tornado uma cidade imoral, de ter se tornado uma cidade com todos aqueles vícios, foi a ociosidade e a fartura de pão. Na verdade, eles tinham uma vida confortável, ociosa, diferente do ideal que Deus deseja a todos nós. A influência de seu exemplo tê-la-ia salvo do pecado que selou a sua sorte, falando sobre a mulher de Ló. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus, porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos, posto que tão grandemente favorecida, ao ser chamada da impiecidade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que ela tinha levado ali anos para acumular,
ela tinha que ser deixada para trás. Eles tiveram que saíram arrastados pelos anjos. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente ela olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Seu pecado mostrou ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouca gratidão sentira. Triste fim, triste fim. Deus também deseja que nós façamos diferente. Deus não deseja que tenhamos o mesmo fim da mulher de Ló. Ló, infelizmente, perseverou ali naquela cidade, estava tão confortável, tão habituado, a família estava tão ali, provavelmente se deu muito bem financeiramente, construiu ali uma vida maravilhosa, mas o amor a Deus, o amor às coisas do alto, não foi tão forte quanto o amor pelas coisas do mundo. Outra parábola que é forte para os nossos dias, a parábola, todo mundo conhece, a parábola das 10 virgens. Vou ler ali Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar seu noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas por sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu o grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e separaram as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo as nécias para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Naquela época era muito costume, bodas é um termo antigo para festa nupcial, e no Oriente Médio, até hoje é muito comum essa festa nupcial ser realizada durante a noite. Então, o casal de noivo sai da casa do pai até em direção à casa que eles irão habitar, e é preparado um banquete quando eles chegam no local. É preparado um banquete quando chegam em casa, e ali se comemora. Então Jesus usou dessa ilustração e várias ali figuras para dar o exemplo sobre o que representa e o que ele queria transmitir exatamente para o tempo em que vivemos hoje. Então a gente sabe que na parábola que todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, todas tinham lâmpadas e frascos, e por algum tempo não se notava diferença entre elas. E assim também é conosco na igreja, que vive hoje, justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm o conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam a Cristo. Todas as 10 virgens estavam ali, as 10 adormeceram, não foram só as prudentes que adormeceram, as 10 também. A gente sabe que, como na parábola, assim também é nos nossos dias. Houve um tempo de espera, houve um atraso, elas esperavam, mas houve um atraso ali para a chegada do noivo. A gente sabe que noivo, lâmpada, a palavra de Deus, né, que nem a gente tem, lâmpada para os teus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O noivo, como a gente sabe nos estudos proféticos, Cristo. O azeite é a figura do Espírito Santo. Então, houve um tempo de espera. Assim, nós hoje também temos um tempo de espera. Vivemos um tempo de espera. Era comum, quando eu era criança, eu ouvia frequentemente meus pais falarem, as outras pessoas mais velhas: não, Cristo vai vir em breve. Eu não acredito que talvez não se passe de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Passaram já mais de 30 anos. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está breve o momento em que esse dia vai chegar por conta dos eventos no mundo, né? Os eventos. Que nem do dia para a noite. O que aconteceu aqui recentemente, 3, 4 anos atrás, no mundo, não só aqui? Pandemia. Fechou tudo, o inimaginável aconteceu. O mundo anda muito estranho. Exatamente, e da mesma forma, é muito fácil estarmos adormecidos nos dias de hoje e não se apercebemos, e as coisas pegarem de surpresa, como pegaram as virgens nécias.
A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não tinham azeite suficiente, símbolo do Espírito. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. O que a todos é necessário, quebrarmos a sua velha natureza, quebrarmos tudo aquilo que se assemelha ao mundo e não se assemelha a Cristo. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Sementes que caíram sobre as rochas, recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência, a influência do Espírito não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram o caráter de Deus, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver e como viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a Ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de Ti como o meu povo, e ouvem as Suas palavras, mas não as põem em obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ezequiel 33, 31. Que triste fim foi para a mulher de Ló, que triste fim também para as virgens nécias, que não sigamos o exemplo dele, não sejamos encontrados dormindo e carentes do azeite, carentes do Espírito de Deus. As duas conheciam as palavras, as duas classes conheciam as palavras, conheciam que Cristo vai voltar, conheciam o que deveriam fazer, mas, infelizmente, não escolheram. Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sua obra é revelada claramente pelas trevas, que se adensam rapidamente pela multidão de erros, heresias e enganos desses últimos dias. Satanás não só leva o cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas, tão densas como as da meia-noite, impenetráveis, com a mais intensa escuridão. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Que horas chegou o noivo? À meia-noite. Da mesma forma, Cristo vai voltar à meia-noite desse mundo, quando o mundo estiver no mais fundo poço de imoralidade, exatamente, de imoralidade, do que pior estaremos vendo. A gente vê que cada vez mais o declínio, a degeneração moral do mundo não tem limites, né? Quando a gente acha que tem limites, a gente vê. E Cristo vai voltar exatamente no pior momento desse mundo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai, vem com todos os santos anjos, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja, assim como outras figuras, né, o trigo do joio. E sabemos, assim como foi na pandemia, do dia para a noite, se não estivermos transformados à semelhança de Cristo, seremos pegos de surpresa, seremos pegos como as virgens nécias, infelizmente. Que não tenhamos esse triste fim, que não sejamos como a mulher de Ló, como as virgens nécias, que sejamos habilitados pela transformação, pelo renovar do nosso espírito, a semelhança de Cristo, que no momento de maior angústia do mundo, a qual diz a palavra de Deus, angústia qual nunca houve, imagina, angústia qual nunca houve, uma angústia pior dos que passaram durante os 1260 anos de perseguição da igreja, angústia
É inimaginável, o tempo da angústia de Jacó. Para que consigamos viver nesse período, tenhamos que ter uma renovação e transformação. E quando a gente se atenta para a profecia, a gente passa a compreender a verdade para esse tempo. Por isso, igreja, eu queria convidar cada um de vocês, quem ainda não estudou a Bíblia, ou quem já estudou a Bíblia, volte para classes bíblicas. Comam a palavra de Deus. Estudem a Bíblia, estudem profecia. Estamos vivendo em um momento muito crítico. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Meu povo se corrompe por falta de conhecimento. A igreja de Laodiceia está morna, ela se acha abastada. Eu já sei, eu já fiz os estudos bíblicos, eu conheço. Se eu te fazer uma pergunta agora, você vai saber responder? Vai saber da razão da tua fé? Você tem construído um muro de versos? Está memorizando a Bíblia? É importante a gente estudar, então gostaria de fazer um apelo. Você que já estudou, ou você que nunca estudou, peça estudos bíblicos. Montem classes bíblicas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. De modo que suas profecias são de utilidade para nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Por isso, igreja de Deus, ainda dá tempo. Estamos vivendo este momento. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor dormindo ou nos preparando para esse encontro. Se fizermos um paralelo com as revelações bíblicas, notaremos que o que era, torna a ser, pois não existe nada novo debaixo do céu. Então, a partir desse pressuposto, sabemos que assim como ocorreu no passado, ocorreria novamente no fim. Afinal, em que tempo estamos? Se estudarmos profecias, nós veremos que nós estamos vivendo o tempo final. Estamos prontos? João Batista é um exemplo para o tempo em que estava, para o tempo que estamos vivendo hoje, dentro das linhas da profecia. Sua alimentação era simples e diferenciada das panelas do Egito. Sua casa, sua habitação era separada. Sua missão era uma missão especial e ele vivia uma vida de consagração. Onde estão os Joãos Batistas deste tempo? A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderna na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então, povo de Deus, vamos nos unir em consagração, para abreviar o retorno do nosso Senhor. Os que tiverem oportunidade para ouvir e aceitar a verdade, se uniram... A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que impede de alcançar o êxito, o caminho da santificação. Ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente, nem ajuda do poder divino. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Deus age e o homem também.
E vamos para a conclusão, para encerrar. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em nossa vida uma mudança completa, entregando a Cristo o vosso querer. Aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firme e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida da fé. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para fazer uma oração. E nessa oração especial que faremos agora, gostaria que você orasse por sua família, para que Deus prepare você e a sua casa para um breve encontro com o Senhor, para que estejamos prontos para este grande dia que breve virá e que possamos levar outros conosco para as mansões celestiais. Amém? Eu vou fazer uma oração especial. E essa oração especial vai ser eu e meu esposo de joelhos. Então, eu gostaria de pedir para vocês se curvarem. Quem sentir vontade de ajoelhar, ajoelha. Quem não quiser ajoelhar, pode curvar apenas o seu coração. Amém? Você faz a oração? Pai bondoso e querido, eu, meu amado esposo João, e a sua igreja querida, a qual o Senhor anseia salvar, lavar, purificar, adornar e pôr vestes limpas, para, junto contigo, ir morar nas mansões celestiais. Estamos aqui, Paizinho querido. Nós, como igreja, pedindo, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa indolência, perdoa, Deus, as nossas fraquezas, a vida mole que temos levado, perdoa-nos, Senhor. A nossa intransigência, a nossa falta de paciência, as vezes que murmuramos. Por favor, Pai, perdoa-nos. Pedimos ao Senhor que o Senhor estabeleça um conserto hoje nas nossas vidas e na vida da nossa família. Que o Senhor opere com poder e grande glória em nossos lares. Use as nossas vidas para que possamos ser a diferença nessa terra. De fato, sejamos sal nessa geração. Sejamos luz no meio dessas trevas. Prepara-nos como um povo unido para recebermos a chuva serôdia, o Espírito Santo. Dota-nos, Senhor, de poder moral para vencermos as nossas paixões inferiores, a nos alimentarmos de forma a honrar ao Senhor, a nos vestirmos de forma a honrar ao Senhor, a falar de forma a honrar o Senhor, a agir, a cooperar. Por favor, Senhor, conserta as nossas vidas e nos ajuda como um povo. Queremos ver o Senhor breve voltar. Nos ajude a abreviar este retorno. Por favor, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.